demais irmãos obreiros, sou grato a Deus por tudo através de vocês, amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta noite é culto da família e nós vamos falar um pouco dessa família que vem há muitos anos atrás sendo abençoada por Deus. E essa família, essa bênção, diz o Salmo 105, que se estendeu de geração em geração, que chegou até nós. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero falar conserto, de juramento e de livramento. Tudo isso Deus prometeu para nós. Louvado seja Deus, e tem cumprido com a sua promessa, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, amanhã e sempre será o sol. E o texto bíblico nesta noite que eu quero ler com os irmãos está em Mateus capítulo 12, versículo de número 50. Mateus capítulo 12, versículo de número 50. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Mateus, glória a Deus, 12 e 50. Diz assim a palavra de Deus: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Maravilhoso Deus, mais uma vez aqui estou diante de ti, meu Pai. Usa-me, Senhor, não deixa eu falar de mim, mas do que está escrito na tua palavra. Abençoa, meu Pai, agora este texto em nome de Jesus. Amém? Poder todos sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus, aqui nós vemos Jesus falando sobre essa família. E nós somos essa família que Jesus tem como irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas nesta noite eu queria começar falando conosco.
chamado a Israel. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, tinha um faraó no Egito, ele morre, nasce outro faraó, que foi o segundo faraó, e a palavra de Deus me diz que era mais ruim do que o primeiro. Louvado seja Deus. E ele escravizava o seu povo de uma tal maneira, meus irmãos, que ele viu a prosperidade das pessoas que serviam a Deus aumentando em tamanho, crescendo o povo de Deus. E ele disse: se nós deixar esse povo crescer, eles se revoltar contra nós estamos falando nossa linguagem popular, nós estamos fritos. Agora ele chega até duas parteiras que estavam no Egito e diz: olha, louvado seja Deus, todos filho homem, toda criança do sexo masculino que nascer da Assembleia é para vocês matarem. Louvado seja Deus, porque a família de Deus está crescendo muito. A família de Abraão, a família de Isaac, a descendência de Jacó está crescendo muito e é perigo para nós. Satanás está revoltado, viu? Porque a igreja de Deus cresce a cada dia. Louvado seja Deus. E esse faraó representava Satanás. Agora ele diz para as parteiras: matai todos, ou seja, todos que nascerem das hebreias. Louvado seja Deus, ou seja, no povo de Deus. Mas Deus, como é cumpridor da sua palavra, ele lembrava do concerto que tinha feito Abraão, e diz a palavra de Deus que elas não conseguiam matar, porque quando chegavam lá, as mulheres hebreias já tinham dado a luz sozinhas. Louvado seja Deus, já estavam em perfeita harmonia sólida e elas não conseguiam matar aqueles filhos do sexo masculino que nascia. Até que nasceu um homem chamado Moisés. Louvado seja Deus. Escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Nasceu um homem chamado Moisés. E na época tinha ordem para matar. Porém a sua mãe escondeu a Moisés por 3 meses. E não conseguiu mais esconder
criança chorando e disse para uma das suas servas: pega ele, louvado seja Deus, pega ele e vai chamar uma das hebreias para que amamente ele, para que ele cresça. Louvado seja Deus. Vai chamar uma das hebreias para que amamente ele, para que ele cresça. E disse: aquela mulher saiu guiada por Deus. E quando chega, chamou a própria mãe que tinha rejeitado para que amamentasse o seu próprio filho. Amém? Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vale a pena ser crente, irmãos. Vale a pena estar debaixo da promessa. E diz a palavra de Deus que agora Moisés já crescido, em berços de ouro. Louvado seja Deus, porque ele foi criado pela filha do rei. Moisés cresceu no palácio em berços de ouro. Louvado seja o nome de Jesus. Criado pelo egípcio, mas era hebreu. Era hebreu. Louvado seja Deus. Agora ele tem 40 anos e já sai a passear. Louvado seja Deus. E ele olha, irmão, se hoje você se preocupasse com teu irmão hebreu, com teu irmão crente, né? Moisés tomou as dores, porque viu um egípcio maltratando um crente, um cristão. E diz a palavra de Deus, como ele era crepusculoso, né? Bem parecido, olhou por um lado, olhou por outro e viu que não tinha ninguém e matou aquele egípcio e a enterrou. Louvado seja Deus. No dia seguinte, eita Jesus, esse versículo aqui eu vou ler, irmão. No dia seguinte, Moisés sai novamente a passear. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, o capítulo 2 e o versículo de número 3: e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e ele disse ao injusto: por que feres o teu próximo? Ele tomou dor, porque viu. Vamos puxar para o dia de hoje. 2 crentes, 2 cristãos atribulando, condenando um ao outro, né? Ele tomou as dores. Porém, a irmã leu uma leitura sobre a acusação hoje e diz que um disse assim: tu queres fazer comigo aquilo que tu fez com
seja Deus. Se nós guardássemos os nossos irmãos antepassados e praticassem bem como eles praticavam. E viu aquelas pessoas maltratando aquelas mulheres que estavam pastoreando ovelhas, não deixando, quando elas botavam água, eles davam de beber logo a deles, o rebanho dele, e elas continuavam sofrendo, puxavam naquele poço, vamos falar a nossa linguagem. E Moisés estava lá contra embaixo um moador, e foi lá e puxou água e deu a beber o rebanho de seu sogro Jetro. E a sua filha saiu, e ao chegar em casa, louvado seja Deus, o pai dela notou e disse: por que vocês chegaram tão cedo hoje? Porque tinha um homem hebreu e nos ajudou a dar de beber ao rebanho. Louvado seja Deus. Onde é que ele está? Ficou lá. Após manda chamar ele para que ele venha e coma aqui conosco e beba aqui conosco, né? Quem faz bem sempre tem uma retribuição. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Moisés vai, e aquele homem achou graça de Moisés e deu a sua filha para ele casar-se com ela. E ali diz a palavra de Deus que eles tiveram 2 filhos. E Moisés, aos 40 anos, criou uma família. Amém? Louvado seja Deus. Aos 40 anos, Moisés agora passa 40 anos trabalhando para o seu sogro. Essa é a segunda fase de Moisés, porque a vida de Moisés foram 3 fases. Agora ele passa mais 40 anos trabalhando para o seu sogro, juntamente com a sua família, apacentando ovelhas. Louvado seja o nome de Jesus. Agora Deus fala com Moisés na sarça ardente e diz a palavra de Deus que Moisés já tinha 80 anos quando Deus transformou Moisés num libertador. E Deus disse: Moisés, agora tu vai resgatar os meus filhos da mão dos egípcios, porque eles estão lá sendo escravizados. Todo o serviço mais pesado que tinha era colocado para os hebreus. Louvado seja Deus. Os egípcios faziam aquele serviço maneiro, mas os hebreus era serviço pesado, porque era a família de Deus que estava no Egito. E assim Satanás tem escravizado muitas pessoas hoje. Louvado seja Deus. Aí Deus diz: Moisés, vai libertar o meu povo. Mas quem sou eu, Senhor? Eu irei contigo, Moisés, e farei sinais para que eles saibam que tu foste enviado por mim. E assim Moisés, aos 80 anos, e se não me falha a memória, Arão tinha 82 a 83, né, irmão? Quando foram libertar o povo, os hebreus, da mão dos egípcios. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. E Deus cumpriu com a sua promessa, aqui abençoando. Mas nesta noite, o que me chama
eterno. Amém? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós encontramos quando o escritor de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, fala desse mesmo conceito e da confiança que nós devemos ter. O pastor pregou aqui e falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Por que o salmista Davi agora abre a boca e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Porque ele lembrou-se do concerto que Deus fez com Abraão, que abençoaria Abraão e toda a sua descendência. Irmão, aí vem a confiança que eu disse. O que nós devemos, nós que chegou, essa bênção chegou até nós, é confiar em Deus. Amém? Quem confia no Senhor faz assim a mão para o céu. Pode confiar sem duvidar, porque o nosso Deus é grandioso em nos livrar de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos quando o salmista Davi ainda abre a sua boca e diz lá no Salmo 91: 1000 cairão à sua esquerda, 1000 cairão à sua direita, mas tu não serás atingido, né? Louvado seja Deus. O salmista Davi, homem de bem pequena estatura, lourinho, o salmista Davi era lourinho, diz a história, mas foi conter um grande gigante, louvado seja Deus, e derrotou, porque ele confiava em Deus, porque ele sabia que estava debaixo da promessa do concerto que Deus fez com Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Leamos nesta noite ainda no livro de Isaías. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo. A nossa confiança se estendeu de geração em geração. Está escrito lá no Salmo, no Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Aí nós vemos aqui ainda, meus irmãos, sobre Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 2 do livro de Isaías. O que diz a palavra de Deus? 45, eita glória. Isaías 45, versículo de número 2. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos chegar aqui para a glória de Deus, porque o apóstolo Pedro ele diz na sua palavra: falai tudo quanto está escrito. Capítulo 4, versículo de número 20, de 1 a Pedro. Isaías 45, 2. Diz assim a palavra de Deus. Olha a nossa confiança. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? Quem crê que Deus está diante de nós, diz aleluia. Após Ele está a nos guiar, a nos proteger, a nos dar livramento, porque nós estamos debaixo da promessa que Ele fez para com Abraão. E Deus é cumpridor da sua palavra, segundo o número
4, versículo de número 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Irmãos, se eu fosse contar durante a minha peregrinação os livramentos de morte que Deus fez para comigo, para hoje estar aqui, pastor Francisco já sabe, né? Porque eu já contei com o pastor uma vez, mas este versículo tem se cumprido na minha vida, porque o Deus de Abraão é o mesmo Deus que nesta noite está passeando aqui no meio de nós. Louvado seja Deus, para te dar, para nos dar livramento. Nós temos só que confiar em Deus e guardar os seus estatutos, como diz a palavra de Deus em Êxodo 15, e nenhum mal virá sobre nós. Amém? Nenhum mal virá sobre nós se nós procurar aguardar os mandamentos de Deus. Todo dia sendo julgado pela palavra de Deus, ver o nosso pecado, a nossa falha, e não repetir ele todos os dias. Deus nos dá livramento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8. E como ele nos dá livramento, irmãos? Êxodo ainda, nós vamos voltar a Êxodo capítulo 12, quando Deus manda a última praga para o Egito e diz assim: olha, ordena aos anjos que vão matar todo o primogênito, mas quando tu chegarem em alguma casa que tiver uma marquinha de sangue, a minha casa, a sua casa tem uma marquinha de sangue, viu, irmão? E o inimigo não tem direito de entrar na casa de um verdadeiro cristão. Louvado seja Deus, porque está debaixo da promessa de Deus. Aí Deus diz: olha, mas quando tu chegar em alguma casa que uma marca de sangue não fechar as portas, ali não trista, porque ali é meu filhos, ali é meu povo, ali é minha família. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Mateus 12:50. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão, minha irmã, minha mãe? É todo aquele, olha irmão, olha esta palavra, é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Vontade de meu Pai, que guarda os meus mandamentos. Esse é meu Pai e minha mãe e meu irmão. Louvado seja Deus. Essa é a família de Jesus, aquele que guarda os seus estatutos e obedece os seus mandamentos. E Deus cuida de nós de uma forma que a gente nem merece. Minha esposa disse a semana passada: Deus está te abençoando tanto. Eu digo: nem mereço. Louvado seja Deus. A gente nem merece, mas Deus cuida da gente quando a gente obedece os mandamentos de Deus. Louvado seja Deus. E a bênção de Deus se estende de geração em geração, porque Deus disse para Isaac, lembrou-se que Abraão guardava os seus mandamentos e disse: eu não vou desamparar você não. Amém? E lá quando Jacó botou aquela pedra lá em Betel, Deus também não desamparou, porque Jacó também estava debaixo da
da promessa. E nós estamos debaixo da promessa. E nós somos irmão e irmã de Jesus. E qual é o pai que não ama seus filhos, né? Amém? Quem é filho de rei aí diz aleluia? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Que Deus abençoe em nome de Jesus.